Olá, bem-vindo ao DermaCast, o podcast que fala de dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, médica dermatologista. E hoje a gente está aqui com 4 convidados muito especiais. Hoje a gente está aqui com 4 médicos que dentro em breve serão médicos dermatologistas. Então hoje a gente está aqui com Tati, com Lucas, com Rafa e com Mari. Para falar sobre o quê, amiga? Sobre quem cuida da nossa pele. A gente vai começar agora com a dupla, que é Tati e Lucas. E depois a gente vai com Rafa e Mari. E a gente teve o prazer de participar da formação deles. Então, eles foram residentes do IMIP, são, na verdade, né? Estão acabando. E assim, pra gente é muito orgulho ter vocês aqui, para poder conversar com vocês, entender tudo o que vocês passaram e passar para o nosso público também a importância da nossa formação. Sabe por quê, amiga? Muitas vezes as pessoas não sabem nem que dermatologista é médico. É possível, né? É, juro. Então, assim, a gente escolheu nossos convidados hoje, brilhantes, né? Que são nossos residentes e serão dermatologistas, para explicar para o nosso público o que é que precisa para a pessoa colocar ali, ó, o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista, dizendo que é realmente médico dermatologista, né? E agora, eles vão se apresentar? Isso. Muito obrigada, né? Primeiro, agradecer a participação. É uma honra estar aqui hoje no DermaCast com nossas, né, professoras. Eu sou Tatiana Calado, eu sou médica, eu sou residente do 3º ano de dermatologia aqui do IMIP. Antes de dermato, eu fiz jornalismo também, mas, de fato, enfim, meu grande amor é realmente a medicina e hoje é a dermatologia. Então, obrigada pela participação hoje aqui. E Lucas? Meu nome é Lucas Tafarel. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com nossas staffs que nos ensinam durante esses 3 anos de residência. Então, para quem não sabe, dermatologista é médico. Nós passamos 6 anos na carreira de medicina, no curso. Em seguida, fazemos prova de residência. Uma prova bem facinho. Só que não. É uma das residências mais concorridas, né, Lucas? Exatamente. Isso, dermatologia é uma das residências mais concorridas. Então, a gente presta essa prova de residência muito concorrida. Então, são inúmeros médicos todos os anos tentando, porque as vagas são poucas. E nós temos a oportunidade de fazer hoje nossa residência, nosso curso de especialização aqui com vocês. E o que é que fez vocês procurarem a dermatologia, né? Tipo, Tati como jornalista antes, né? Com a mãe pediatra, Sim. não é isso? Sim. E o que é que levou você a fazer dermatologia? É uma grande pergunta. Muita gente faz isso pra mim, fala, né? Me pergunta, me questiona. Porque, de fato, eu vim de humanas, né? Uma área, assim, diferente, mas para mim elas convergem de certa forma na parte da comunicação, na parte do encontro com o outro e do cuidado, né? Porque a medicina ela não se faz só nos livros, ela se faz também nos livros e é muito importante, e é por isso que também a gente está priorizando nossa formação acadêmica, mas também se faz no encontro com o outro, no cuidado, nessa construção de empatia, nessa relação médico-paciente. Então, hoje em dia, eu acho que eu bebo muito da formação de jornalismo, entender o lado do outro e procurar atendê-lo de forma que ele realmente compreenda aquilo que exatamente eu tô falando, né? Sonho. Não, é claro que isso é uma construção, né? E de fato, assim, em jornalismo eu fiz questão de finalizar a minha graduação porque eu queria ter esse título comigo e levá-lo comigo, na verdade, né? E por que dermatologia, né? Minha mãe é pediatra, eu vivi aqui no IMIP, na verdade, desde criança, então, assim, eu já tenho contato com o IMIP. Eu acho que, na verdade, eu tentei desviar um pouco do caminho e conhecer outras áreas e conhecer até para me conhecer. E aí eu vi que realmente medicina era o meu caminho. E a dermatologia eu encontrei ainda na faculdade de medicina. Na verdade, quando eu tive a oportunidade de rodar aqui como estudante no setor de dermatologia, a doutora Marcela, nossa chefe já, há uns 3 anos atrás, e doutor Walter, enfim, então eu vi o quanto que é apaixonante, na verdade, assim, a dermatologia, o ensino, o cuidado e esse cuidado da pele, na verdade, é para além da pele, né? A pele é o que a gente olha de externo, mas o que é que ela fala pra gente? E eu vi que a gente pode fazer muito pelo paciente, né? Que a clínica é muito forte, na verdade. Quem acha que é só cuidar, assim, ver a lesão, passa isso, ou então uma foto no WhatsApp, ou então dá uma olhadinha aqui no corredor. Não é só isso, na verdade, é só a pontinha do iceberg, né? Não, sabe por que eu falei sonho? Porque o meu sonho era ser jornalista. Não acredito.
Aí assim, eu imagino uma pessoa que fez jornalismo, É que verdade. concluiu, que se comunica desse jeito que Tati se comunica, e é dermato. Por isso que eu falei sonho. Sim, sim. Que tem tudo a ver, não é? A gente Eu precisa se fazer entender, se Isso. comunicar o tempo todo com o nosso paciente. Isso. E você, Lucas? Por que dermatologia? Por que medicina e por que dermatologia? Então, eu escolhi a dermatologia, na verdade, a dermatologia me escolheu, né? Então, assim, Oh. durante a graduação, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com diversas áreas, mas a área que eu me apaixonei foi a dermatologia. Então, foi uma construção também. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de liga acadêmica, de extensão, cursos de extensão. Fiz meu TCC na área de dermatologia. Então, foi algo que eu fui construindo. Então, saí da graduação com a certeza que queria dermatologia, mas eu compartilho um pouco da minha história com Tati, porque eu também passei por uma outra qualificação. Quando eu terminei a graduação de medicina, eu decidi fazer medicina de família e comunidade. Essa eu não sabia, não. Eu sentia, assim, uma dívida. Eu estudei em Universidade Federal, em universidade pública, então eu sentia uma dívida de contribuir de alguma forma. Então, eu acho que vivenciar a medicina de família e comunidade vai ser uma experiência boa para mim e também vai ser uma forma de eu fazer essa retribuição. Vê que coisa mais linda. E a medicina de família, você pega muito dermatologia, né? Eu acho que você deve ter tido muito contato, né? Que até hoje os residentes de medicina da família, eles acabam ficando com a gente. Eu acho que são, pelo menos nesse ano, tem dermatologistas que passaram residente, na verdade, Sim. de medicina da família, que eu acho que estão 2 ou são 3 meses agora que ele vai Exatamente. ficar com a gente. Porque acho que vem muito, né, dermato na medicina da família, né, no posto de saúde. Muito, E é no super- dia a dia tem muito. É muito Medicina- importante o médico da família ter a formação, né, da dermatologia. Medicina da família, né, para o nosso público que não é médico que está ouvindo, é aquele médico que fica na ponta mesmo, perto da comunidade, que atende uma comunidade, que tem aqueles PSFs, que são aqueles programas de saúde da família, né, assim, Lucas? Isso. E aí a gente tem muita doença de pele lá mesmo, como Sim. ela falou. E às vezes o paciente não dá tempo ou ele não tem a oportunidade de chegar até uma consulta com um especialista em dermatologia. Então é importante o médico de família também estar qualificado. O médico de família meio que saber de Isso. tudo, né? E na dermatologia, acho que uma coisa que encanta, acho que é a facilidade do diagnóstico. Apesar de não ser só uma olhadinha, eu acho que para mim, não sei se o que foi que te encantou, Lígia, mas para mim, o olhar, tipo assim, você olhar e dar um diagnóstico olhando, eu acho que foi uma coisa que encanta na dermatologia, né? Muita gente acaba fazendo por estética, mas eu acho que a clínica é que encanta quem vai realmente querer atrás de dermatologia. E hoje, eu e Tati, Encanta. Hoje eu e Tati estávamos até conversando um pouco sobre isso, né? Do quanto, com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando o olhar na Você Você vai dermatologia. treinando, né? A experiência, tudo isso influencia muito para você ser um bom profissional. E a gente aprende muito com vocês também, né? Porque muitas vezes a gente não está enxergando aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vendo ali e que te faz pensar naquela hipótese diagnóstica que eu por mais que eu tivesse estudado, visto em livro, mas eu não cheguei nesse raciocínio. Então, é bem interessante. A gente tem, né, na nossa residência, reuniões clínicas, junto com a patologia, por exemplo, que aí a gente junta os mundos, né? A dermatologia, a clínica com a patologia, enfim, e cada um dá também a sua contribuição das hipóteses que pode, enfim, surgirem naquele momento, que eu não havia pensado, mas meu colega pensou, mas vocês pensaram, enfim, que tem muitos anos, né, de formação. Então, é bom que a gente integra, né, várias visões, claro, tudo baseado cientificamente, mas aí a gente vai aprendendo com o que vocês também já olharam, já passaram e já conseguem, não, isso aqui é esse diagnóstico. Porque a experiência conta muito, porque às vezes você já viu, às vezes você leu, mas não viu. Exato. E com o tempo tem coisas que a gente, né? Hoje chegou um paciente, eu já faço dermatologia há quase 15 anos, acho que 15 anos. Sim. E chegou um paciente e, tipo, pensou em hipótese, mas eu disse assim, eita, eu nunca vi esse paciente, nunca vi isso, já li sobre isso, mas nunca vi, 15 anos eu nunca vi, né? Ainda é possível, né? E a gente compara. Sempre, né? E a experiência acaba ajudando nisso, né? De você acabar vendo coisas. Mais de, sei lá, 3.500 doenças, imagina, você vê todas. Então, a experiência conta muito. Mas, assim, eu comparo muito o olhar do dermatologista ao olhar de um artista, né? Porque a gente precisa de nuances, de cores, a gente precisa de detalhes. Às vezes a gente fala assim, tem uma elevação. E o dermatologista, no início, ele fala assim, eu não tô vendo que é elevado, eu tô vendo reto, né? E a gente vai treinando o olhar mais ou menos como um artista mesmo, treina, pra gente ir construindo essa história para ajudar o paciente baseado no que a gente vê, A gente vê. né? Exato. Isso para a clínica que é que a gente acaba levando para parte da estética, né? O olhar do Esse olhar, esse olhar. né?
Lucas, e conta pra gente, pra o pessoal que tá ouvindo, um pouco do dia a dia do médico, né? Porque o residente, ele é médico, formado, graduado, 6 anos, cada um com sua história prévia, mas ele tem que ser médico. Conta para os nossos ouvintes um pouco da rotina do médico residente de dermatologia. Se isso é mais ou menos o que você esperava, o que é que ficou diferente, como é que vocês... É muito fácil, dermatologia, termina cedo, não dá plantão. Compartilha aí com nossa audiência sobre isso. Então, era realmente o que eu esperava. É difícil. Então, você conciliar a residência, porque assim, apesar da gente fazer a residência, por vezes a gente precisa trabalhar fora também para poder ter alguma renda. Então, você conciliar a residência, o dia a dia da residência, com trabalho externo, plantão, outras atividades, é difícil, mas é algo que vale muito a pena, porque a gente está todos os dias em contato com a especialidade que a gente quer seguir. Então, isso é um diferencial. Você ter todos os dias contato com a dermatologia, é isso que vai te fazer ser um bom profissional. Eu sempre pensava assim, enquanto a gente não estava ainda na residência, né? Por exemplo, dando os plantões por aí, enfim. Às vezes a gente não estava tão satisfeito, queria estar onde queria realmente estar aprendendo, estar aperfeiçoando. E assim, todo o caminho, na verdade, é difícil. O caminho de aguardar, por exemplo, um médico que está querendo passar numa residência de dermatologia, né? Que precisa estudar muito, enfim. O processo é muito difícil, mas quando se consegue, quando se alcança, e aí você tá no local que você escolheu, por mais difícil que seja, né? Você está no local onde você precisa estar, né? Então, assim, a gente tá no hospital de segunda, todos os dias, segunda a sexta, manhã e tarde, vendo dermatologia e por diferentes áreas, né? Eu acho que a nossa residência, ela é muito completa. Não sei se todo o público... Não é querendo puxar sardinha. Mas assim, a gente consegue aqui no IMIP fazer as principais áreas de atuação da dermatologia muito bem. Cirurgia dermatológica, a gente tem ambulatório de cirurgia dermatológica, a gente tem ambulatório de cabelos, né? Com a nossa chefe, doutora Marcela Araújo. A gente tem ambulatório de... Que é ótimo, né, amiga? O melhor do Brasil. Exatamente, a gente tem a oportunidade de aprofundar, né? Enfim, para uma área específica uma subespecialidade, né, da dermatologia, que é a tricologia. A gente tem o laboratório de doenças imunomediadas, com nossa doutora Lígia, expert, né, que é realmente, acho que é um diferencial. A gente sai da nossa residência podendo manejar, né, casos graves dentro da dermatologia, de doenças imunomediadas, psoríase, hidradeniite. Claro que a gente tem muito a aprender, mas só de ter esse contato, o mundo dos imunobiológicos, que está realmente a cada dia com uma novidade, e não só em contato com o paciente, mas em contato com os estudos, né? Que está sempre se renovando. Ambulatório também de transplantados, né? Que, enfim, da parte que anda junto com a oncologia cutânea. Isso, e a nós parte... temos o IMIP, né, que é o local onde a gente faz a residência, é um centro de referência em relação a transplante aqui no Nordeste. Transplante de órgãos sólidos e transplante de medula também, eu acho que faz aqui, né? Medula. Então a gente tem a oportunidade de ter o contato com esses pacientes. E acompanhar esses pacientes. Né, que as complicações de pele desse paciente, né? Que ninguém faz transplante de pele, não. É o paciente que é transplantado, a gente chama de transplante de órgão sólido, né? Que é transplante de rim, que é a maioria, coração, fígado, né? Pulmão, excepcionalmente. E aí esses pacientes que fazem o transplante, eles são submetidos a tratamento com imunossupressores que tem muita doença de pele. E a gente tem um ambulatório, né, chefiado por doutora Marina Regueira, que é especialista em ver e acompanhar esses pacientes. E uma coisa muito legal é que esse paciente vai chegar no nosso consultório, né? Porque graças a Deus ao avanço da medicina, as pessoas são transplantadas, as pessoas convivem com tratamentos crônicos para câncer. Então a gente lida muito com os efeitos colaterais dessas medicações que eles têm que fazer. Exato. Né, Lucas, então diz como é teu dia. E assim, só uma coisa, só um adendo. A gente acha, né, eles maravilhosos aí, produzidos, os dermatologistas chiques. A gente não sabe o que está por trás da história de cada um, né? Lucas veio de outra cidade, né? Tati casou. Às vezes a pessoa, né, tá no auge da carreira dela, como é que eu digo, familiar, né? Planejando o casamento, a mulher em idade fértil, ela abre mão de tudo isso para seguir uma residência que às vezes tem uma bolsa que não dá para sustentar uma família. Então eles têm que fazer uma carreira paralela e tá lá firme e forte no outro dia,
com a chefa pegando no pé deles. Então fala para eles como é o dia a dia. Não é só presença, é o estudo também, né? Porque a gente tem várias atividades teóricas, então assim, não é só vir e passar esse tempo aqui, né? Você tem o tempo em casa para você estudar, porque vai ter uma discussão sobre algum caso, vai ter, né? Isso. Ainda tem a madrugada pra fazer isso. Exatamente. Aí, normalmente nós começamos o dia com discussão de caso clínico ou revisando algum tema, com tutorias. Temos uma atividade teórica, em seguida nós vamos para o ambulatório. Aí temos a manhã toda de ambulatório, aí seja ambulatório de transplantado, ambulatório de tricologia, de doenças imunomediadas, cirurgia, cosmiatria. À tarde também temos atividade, então a gente acaba aqui emenda, né? A manhã e a tarde, e aí ficamos até o finalzinho da tarde. Nossa rotina na residência é dessa forma. E a gente tem, como a doutora Marcela falou, muita carga teórica, né? Sim. Enfim, a gente tem um calendário Bastante puxado. Bem puxado, né? No ano inteiro. Até porque, talvez vocês vão falar, mas assim, a gente precisa não só da residência, né? Mas a gente tem que provar que fez a residência, que a gente estudou durante todos esses 3 anos para poder fazer a prova de título. A prova de título de especialista em dermatologia, para também sermos membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a formação ao longo dos 6 anos de medicina, mais passar no processo seletivo de residência médica, que o dermatologia geralmente está entre os mais concorridos de cada processo desse. Fazer os 3 anos de residência médica e também, ao finalizar, fazer a prova de título de dermato. Para a gente fazer parte ser membro da Sociedade Brasileira. Que é uma prova bem fácil. Não. Só que não. De novo. Ao contrário, é bem difícil, né? Realmente são 2 fases que pode cair, assim, assuntos diversos. Rodapé de livro. Rodapé. Cai patologia também, né? A parte de micologia. Então, assim, é uma prova bem ampla. Exatamente. Onde eles, no final, né, principalmente no último ano, estudam bastante para isso, né? É uma cobrança e um estresse para conseguir isso, para você realmente entrar na Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Até porque isso valida o nosso serviço, né? O serviço ser credenciado, o serviço que eu digo, né? O hospital onde existe aquela residência de dermatologia. Para ele ser credenciado de verdade à Sociedade Brasileira, né? Se manter assim, os residentes precisam serem aprovados, né? Nessa prova de título. Então, é uma forma também de nós ressaltarmos, né? E confirmarmos, ratificar que esse serviço é um serviço bom de formação de médicos dermatologistas. Então, a gente também realmente precisa fazer nossa parte. Então, assim, não é fácil. Vocês vejam o tanto de coisas que a gente falou aqui, inclusive temas técnicos, né, que eu vou traduzir mais ou menos para quem está ouvindo. Então, eles passaram no vestibular de medicina, são médicos graduados, muitos fazem uma especialização, outra antes, fazem prova para entrar em dermatologia, num serviço credenciado de dermatologia, que é um hospital que tem o aval da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que hoje aqui em Pernambuco são 5, que tem o aval para formar dermatologistas, né? Então, se não for um desses 5, não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, eles fizeram essa prova super concorrida para passar num desses 5, passaram no serviço do IMIP, do qual eu e Marcela somos preceptoras. Marcela é a chefe do serviço, né? Conclui uma residência pauleira, estudando as várias áreas de atuação da dermatologia e as subespecialidades, né, como a gente falou aqui. No final, que eles terminam a residência, eles fazem uma mega prova, que chama Prova de Título de Especialista, para poder ter a chancela da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para pegar o RQE, que é o Registro de Qualificação. Então, é um caminho muito longo, muito árduo para se dizer dermatologista. Não é qualquer um que pode se dizer por aí médico dermatologista, né? Isso é isso. Então, a gente estuda muito para ter esse título, né? Às vezes você acha que você pode até fazer um curso e trabalhar a parte de estética, né? Mas a gente realmente cuida da pele. Eu acho que esse é o diferencial da dermatologia. Entender que o dermatologista, além de estética que pode fazer, né? E nós fazemos muito bem também, a gente também cuida da pele. Então, assim, eu acho que o dermatologista é isso, é cuidar da pele em todos os sentidos, tanto no autocuidado, tanto na estética, né? Quanto na parte de doença também. De doença também. Inclusive, uma perguntinha. Doutora Marcela, você fez clínica médica antes, né? Fiz. Ou seja, já teve também outra formação também. Você não sabe o quanto eu caminhei, né, amiga? Você não sabe o quanto eu caminhei. Ela tá escondendo o jogo. Na verdade, há alguns anos atrás,
para você fazer dermatologia, alguns anos atrás, não precisa dizer quantos. Para você fazer dermatologia, era obrigado você fazer clínica médica antes, né? Sim. Então, você fazia 2 anos de clínica médica e depois mais 2 anos de dermatologia. Depois mudou, ficou dermatologia direto. Então, não precisava mais clínica médica, mas dermatologia mudou de 2 para 3 anos. Então, eu fui bem na fase de transição. Eu fiz clínica médica, mas assim, já pensando em fazer a dermatologia. Então, fiz 2 anos de clínica, né, que é obrigada, e depois mais 2 anos de dermato, que foi na época de transição. Sim. Não tinha os 3 anos, né, e a gente foi 2 anos de dermato. Ainda sofreu na clínica médica. Médica. Né? E agora, fato. vocês, hoje, na dermato, né, no primeiro ano, vocês fazem alguns meses de clínica médica. Perfeito. Né? Isso só se alterou um pouco, né? Alterou. Mas a gente ainda... Faz alguns meses, né, que é para aprender. Na verdade, acho que você aprende muito com a clínica. Você Então, aprende muito a ser, digamos, um médico de... É verdade. Não, já é médico. Mas você aprende, né? acho que olhar de forma global, talvez, né, para as outras comorbidades do paciente, o que é que se interfere, né, na E doença eu fui dermatológica. da turma, a primeira turma de dermatologia do IMIP, né? É. E Lígia era minha Maravilha. preceptora. Não façam as contas. Mesmo? Isso eu não sabia. Não, o que tu foi pensar? Não. Não sabia também não. E na verdade, Foi a primeira turma. Uma das pessoas que me encantou fazendo dermatologia foi Lígia. Lígia. Quando eu era doutoranda, eu já lhe falei isso, não falei? Falou, não? amiga. Quando eu era doutoranda, eu rodei no HC. E Lígia, na época, ela era residente de dermatologia no HC. Gente. Amor. Aí você podia rodar, enfim, né? Você rodava lá com os residentes. Eu sempre queria rodar com Lígia, porque Lígia sempre explicava tudo direitinho. Escrevendo os caderninhos dela, tudo formulazinha manipulada. Lembra? Lembro. E eu me cantei, assim, eu já pensava em fazer dermatologia, então meu contato na dermatologia, como eu fiz medicina na Federal, foi no HC, né? Sim. Então lá, a Lígia era residente na época. Aí eu fui lá e disse, não, realmente é isso que eu quero. Foi Olha Lígia, foi... só, tá vendo? Seu Tá papel vendo? na vida da outra Eu cheguei, me emocionei. Agora ela já tinha dito, mas dessa vez na frente de vocês foi demais. E é isso. E assim, a Você gente. também faz clínica, né? Eu fiz clínica porque eu não queria fazer dermato. Onde? Eu não queria fazer dermato. Eu queria fazer Tava fugindo cardiologia. da dermato. Eu queria fazer cardio. Cardio. Aí cardio, sim, cardiologia tem que ter clínica médica antes, né? Naquela época, dermato também tinha. E aí eu fiz pra fazer cardio, minha vida toda foi de cardio. Meus trabalhos são de cardio, minha monitoria é de cardio, meus plantões eram de cardio. Não me pergunte nem o que é eletrocardiograma. Eu sabia tudo, dava aula de eletrocardiograma. Aí quando eu entrei na residência de clínica, eu fui fazer um opcional em dermato. Eu fiz 2 opcionais em dermato e aí ninguém me tirou mais. Os dois? Eu fiz os 2 anos, os 2 meses, né? Eram 2 meses que a gente tinha. Eu fiz o mês no CEDE e o mês no Oswaldo Cruz. Mas teve alguém que te marcou? Eu sempre fui fã número 1 de Aldejane, que até hoje é minha musa inspiradora. Olha aí. É maravilhosa. Do Cruz. Manda ela ouvir nosso episódio. E aí, quando eu terminei, que eu fiz a prova eu ainda fiquei 1 ano trabalhando como clínica, e aí depois eu fiz a prova e passei no HC. Quando eu cheguei no HC, disseram, você tem que fazer clínica de novo. Eu digo, não, eu já fiz clínica. Mas a gente tinha que fazer 1 ano de clínica lá. Mas eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria ser professora. Aí meus amigos estavam aqui organizando, naquela época, a faculdade do IMIP e tudo. Faculdade do IMIP. Faculdade do IMIP, E aí depois a gente fez a primeira turma de dermato, que Marcela foi e Débora, nossas primeiras residentes. Que maravilha. E hoje ela é minha chefe. Olha aí o mundo dando voltas. Que nem a doutora Matheus fala, né? Trate bem que você não sabe o que Verdade. Então, muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui, dividir um pouquinho da história de vocês. Vocês querem deixar algum arroba, alguma coisa para acompanharem também, agora que a partir do ano que vem vocês vão estar aí no mercado de trabalho? É verdade. Pois é, então vou deixar meu arroba, qualquer coisa, pode entrar em contato. @Lucas Tafarel, com 2 F, Lucas Tafarel Dermato. Só não vão pedir olhadinha no Instagram do Dr. Lucas, viu, minha gente? O exame tem que ser presencial. Verdade. E eu vou deixar o meu também, @Tati Calado, com 2 L's, CN. Enfim, quem tá querendo falar, quem tá querendo fazer residência de dermato, pode falar comigo, até porque eu tenho até uma mentoria, então eu ajudo alguns alunos. Olha só! Sim, então esquecemos vamos falar disso. sobre Pois é, isso. não, é só pra falar. Finalizar, vamos só. Você falou Fazer o merchan. propaganda. Não, exato. Eu também gosto muito dessa área de ensino, né? Enfim, e eu sei o quanto que é difícil passar nessa prova de residência médica. E aí eu tenho uma mentoria que é a Mentorice. Então, para
para quem médico que quer passar numa residência muito concorrida como dermatologia, pode falar comigo, o meu @ Tati Calado CN, com 2 L's, me encontra lá, pode mandar perguntas, enfim. E mentores, se tem arroba? Não, é o meu próprio, tá dentro do meu @ mesmo ainda. Bom, fechou. Mas é só falar comigo, entrar em contato e agradecer, né, a participação aqui, esse espaço de fala, né, agradecer por todos os dias, de verdade, porque eu acho que você disponibilizar um tempo, né, para você ensinar. Talvez vocês nem precisassem mais estar aqui e só tocar o consultório, mas vocês estão aqui, enfim, praticamente quase que diário. Então, agradecer de verdade que vocês acreditam nesse trabalho de formação e que vai impactar a nossa vida para o resto, né, da vida e tantos outros pacientes que a gente vai poder impactar. Então, obrigada, chefes. Obrigado. Obrigada. Então, a gente vai continuar agora nosso papo com mais 2 médicos que estão concluindo a formação em dermatologia. A gente está aqui com Mari, com Mariana e com Rafael. E antes da gente continuar, eu queria agradecer a vocês 2. Depois de um dia puxado aqui na residência, eles vieram para cá prestigiar a gente. Então, eu queria agradecer a vocês, como também aos outros. Mari, conta um pouquinho pra gente da tua história, como foi tua trajetória para chegar até aqui, a residência de dermatologia. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, muito feliz de estar aqui com minhas chefes, né, que estão todos os dias aí com a gente, participando da nossa formação. Bem, eu sou Mariana, eu me formei em medicina, né, já há uns 5 anos, e quis sempre fazer medicina a minha vida inteira. Minha mãe é médica, então desde pequenininha, quando ela não tinha com quem me deixar, eu ia pro plantão, ia ver os pacientes com ela. Então, assim, foi uma coisa que eu me apaixonei desde muito cedo. Dermatologia nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça, né? Então, minha mãe sempre deu muito plantão, tinha uma vida muito puxada, e ela sempre me disse: Mari, faz uma especialidade mais leve, né? Na teoria, pelo que os outros acham. Mas, assim, falando referente a plantão e tudo mais, e eu nunca quis. Sempre gostei muito da parte de procedimentos, mas sempre achei que ia fazer cirurgia, participei de tudo, de cirurgia cardiovascular, geral. E aí sempre dizia, não, nunca vou fazer dermatologia, porque eu tinha uma visão que eu acho que a maioria das pessoas leigas tem, né? De que não tem tanta doença assim, não é uma coisa tão interessante, tem mais a parte só estética, que até então eu não me interessava. E aí eu queria realmente mais focar em outra parte. E aí eis que quando eu vi dermatologia na faculdade, eu vi que era um mundo muito maior, né, do que a gente imagina, do que a gente sabe, do que a gente conhece. E fui engatinhando, né, fui querendo me aprofundar, fiz uma liga, né, participei de alguns projetos de extensão e vi que realmente a dermatologia é apaixonante, né. E ela tem várias partes, né, clínica, cirurgia, procedimentos estéticos e não estéticos. Então foi uma coisa que eu gostei muito, essa visão muito ampla aí da dermatologia. Então, me formei numa época, né, meio caótica, que foi aquela época de pandemia, tudo mais. Então, acabei indo trabalhar, me estabeleci um pouco na vida e aí fui estudar, porque, como a gente já falou, é uma especialidade muito concorrida, né? Então, entrei aqui no EMIP e, assim, fui muito feliz da minha escolha, porque realmente é um hospital de excelência. E aí, nesses 3 anos de residência, venho me apaixonando cada vez mais pela dermato, né? E vi que realmente fiz a escolha certa. Maravilha. E você, Rafa? Conta aí para os nossos ouvintes como foi tua história até aqui. Eu sou médico, né, formado pela UPE. E aí, na metade do curso, eu comecei a namorar um pouco com a cirurgia plástica. Mas quando cheguei no 7º período, eu entrei na Liga. A Liga que já foi tanto falada, né? Que é onde os estudantes de medicina conseguem entrar um pouquinho mais em contato com algumas especialidades. E aí, fiz parte da Liga de Dermato, do 7º período até o 12º. Então, eu não larguei a Liga de Dermato. E aí, desde então, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer para minha vida. Não passei de primeira. Tati já falou aqui também, é bem desgastante quando a gente não consegue o que a gente quer. Então, foi um ano bem difícil. Eu ia pro plantão chorando, porque eu queria estar vindo pra residência, sabe? Mas acredito que é tudo na hora de Deus. E assim, de estar com esses colegas que vocês estão conhecendo hoje também. Eu acho que é tudo no tempinho dele. E aí, um ano depois, prestei a prova pra especialização aqui do EMIP. E aí eu tô até tendo um déjà vu, que foi com vocês duas, a entrevista. E aí eu e Mari passamos. Mari também, eu lembro como hoje também. E aí assim, foi acho que um dos dias mais felizes da minha vida, que é realizar esse sonho de ser dermatologista, que é realmente, desde a metade do curso,
eu estava fazendo medicina porque eu queria ser dermatologista. E não era uma coisa que eu tinha entrado pensando. E hoje em dia eu estou realizando esse sonho. É só Engraçado que muitas vezes o que chama a gente na dermatologia é o desafio. Marcela, todo mundo falou a mesma coisa. Eu achava difícil, como é que as pessoas davam um diagnóstico só em olhar, né? E é uma especialidade que ao mesmo tempo junta essa coisa da clínica, do olhar, da interface com outras especialidades, e você tem uma oportunidade de procedimentos, né, tanto cirúrgicos como estéticos. E durante a formação a gente, né, tem essa história, né? A gente passa por várias áreas querendo fazer várias coisas. Eu acho que eu quis fazer, eu entrei querendo fazer neurologia, fui para pediatria, pensei em fazer em UTI, endócrino, e no final terminei na dermato, né? A gente passa por várias áreas, que a gente vai conhecendo, né? Na medicina, várias áreas, e vai se apaixonando, né, por várias coisas, e no final a gente escolhe o que mais agrada pra gente, né? Eu acho que dermato é uma área que realmente as pessoas não conhecem muito bem, né? Então, a gente às vezes não consegue nem gostar no início da faculdade ou antes disso, porque a gente não sabe tudo que a dermato envolve, né? Então, eu tinha uma aversão à dermato, que eu dizia, não, Deus me livre, eu nunca vou fazer dermato. E hoje estou aqui, né, amando a dermato. Dependendo da faculdade também, né? Tem faculdades que a dermatologia é mais forte, tem outras que a dermatologia é mais complicado, né? Então, a gente fica a depender disso aí também. Exatamente. E assim, agrega muita coisa, né? Eu acho que já foi falado aqui, mas essa possibilidade da gente que gosta de uma coisa, de uma rotina mais diferente, de fazer várias coisas ao longo do dia. Então, você pode começar atendendo uma queixa de cabelo, depois passa para uma acne, depois um paciente com a psoríase grave usando imunobiológico, depois tem que fazer uma biópsia de um paciente com uma doença, uma bulose. Então, em um dia a gente consegue andar por muitas coisas, né? E no final de tudo, ainda dá tempo de fazer um botox, um preenchedor, um bioestimulador. Então, entrar nessa parte de procedimentos estéticos, que também é uma coisa muito importante na nossa área. A gente não tinha falado muito sobre isso, vamos falar agora, né? Que essa área é super importante também da dermatologia, né? A gente falou muito de clínica, de doença, pra gente lembrar que a gente cuida da pele, não só da estética, mas a estética é uma parte muito importante também da dermatologia. Da pele e seus anexos, né? Que são os cabelos e as unhas. Isso. Né? E a parte de cosmetria, que a gente chama cosmetria, que é a parte de estética mesmo, estética médica. Então, durante a residência, né? A gente também, né? A gente não falou muito isso, mas a gente também passa por essa parte, né? Então, assim, o que é que mais surpreendeu vocês quando vocês chegaram, né, na dermatologia e viram como é que a gente trata a parte da estética na dermatologia, na residência? Assim, o que foi que vocês mais imaginavam uma coisa e depois viram que era outra? Acho que principalmente a complexidade, né, de tudo que envolve a estética. Então, não é só pegar uma seringa, uma agulha e injetar, né? A gente tem que conhecer tudo que está por trás, né, do corpo humano, né, da saúde da pessoa, quem tem indicação, quem tem contraindicação. Então, a gente não pode fazer tudo em todo mundo, né? E o estudo por trás da anatomia, principalmente, né? Então, a gente, inclusive, recentemente fez um curso de anatomia voltado para procedimentos estéticos, né, em cadáveres, para poder entender, né, as camadas da pele, onde a gente pode fazer o procedimento, onde não pode, né? Então, os riscos que a gente tem ao fazer o procedimento e complicação, todo procedimento tem, então a gente precisa identificar também se houver alguma complicação e saber como corrigi-la, né? Então, acho que isso é o mais importante aí, o que a gente precisa sair sabendo bem. Exato. E assim, na nossa formação acadêmica, a gente não vê essa parte de estética. Então, acho que o que foi muito falado, né, também por Lucas, por Tati, por Mari, é que essa questão da parte de doença é o que a gente vê quando a gente é estudante de medicina. Então, a gente entra nessa parte da estética, da cosmiatria, na residência. Então, é aí que a gente vai ter contato com a toxina botulínica, com o bioestimulador, com os preenchedores. E é como a Mari falou, a gente vê a complexidade e a gravidade que é, né? Por isso que a gente vê essas notícias nas redes sociais, né, de complicações, esses absurdos, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Entendeu? O pior de tudo é isso, é deles não saberem tratar essas complicações e nem imaginarem o risco que eles estão fazendo ao paciente, entendeu? Então, assim, quando a gente estuda, a gente até brinca, quanto mais a gente estuda, menos a gente tem vontade de fazer, pelos riscos. Mais medroso a gente fica. Exato. Entendeu? A gente fica mais medroso, mas a gente segue no estudo, né? Tem vários cursos hoje que são só de complicação, né? Eu acho que a doutora Lígia foi até para um recentemente, e aí isso faz com que a gente tenha mais segurança
de fazer e, assim, de saber que nós somos os profissionais capacitados para tal. Porque complicação qualquer um pode ter, mas a gente tem que saber, né, reconhecer a complicação e tratar a complicação. Exato. Né, que eu acho que é o principal, esse é o diferencial, né, que a gente vem, né, da medicina, de a gente saber tratar essas complicações, que às vezes, enfim, a pessoa não está habilitada para tratar a complicação. Exato. E eu acho isso, desculpa, Rafa, Não. isso é muito do médico, né? É muito do médico, assim, não, peraí, deu ruim, tô aqui do seu lado, ninguém larga a mão de ninguém. Eu tô aqui com você até o fim. A gente vem muito desde o começo, nessa coisa de estar do lado do paciente, né? Não é que não vá acontecer, graças a Deus, as complicações são raríssimas, né? Não é que não vá acontecer, mas a gente tem que estar preparado, né? Isso, Rafinha? As complicações são raras nas mãos certas, né? Então, tem pessoas que fazem a torta e a direita, tem várias complicações, mas, infelizmente, não dá em nada por conta da falta de fiscalização dos outros órgãos, né? Mas é isso. Aí a gente, complicação de quê, né? O paciente tá aí ouvindo, nosso público tá aí ouvindo, nosso paciente escuta, comenta. Complicação, vocês estão falando de complicação quando a gente era para estar falando de beleza, mas o que é que pode acontecer? Mari falou que estudaram anatomia, eles estudam na residência, né? Mas eles não se contentam, vão buscar fora curso de anatomia para saber onde está cada veia, cada artéria, cada músculo, cada segmento do rosto, onde injetar para não ter complicação, como o que pode acontecer? Aconteceu já alguma coisa com vocês? E saber, além disso, as variações anatômicas. É. Porque a gente estuda muito no livro, então no livro a artéria tá bem bonitinha em tal local, mas cada pessoa tem uma variação. Sempre, né? Né? Então, assim, graças a Deus, nunca tive nenhuma complicação grave. A maior complicação que tem é hematoma, quando a gente pega algum vaso. Vasinho. Mas a gente também, na residência, a gente faz tudo muito preceptorado, né? A gente tem momentos específicos para fazer essa parte da cosmiatria. Então, a gente está sempre bem assessorado, né? Com os nossos profissionais, staffs. E aí, graças a Deus, nunca tivemos nenhuma complicação. O que é que pode acontecer, Mari? Diz aí. Então, muita coisa pode acontecer, né? Mas, assim, acho que as complicações mais graves, né, que a gente teme é que seja injetado um produto, né, principalmente em uma artéria, né? E isso pode causar uma embolia, né? Gerar até um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, cegueira, necrose, né? De algumas partes do nosso rosto, como acontece muito em nariz, né? Na região da testa, da glabela. Então, assim, essas são as principais complicações mais temidas, mais graves, né? Mas, inclusive, até outras coisas, sem falar de injetáveis, que a gente, às vezes, inclusive vê, de, por exemplo, paciente que tem alguns sinais, que acha que é um sinal, uma besteira, vai fazer uma queimagem, né? Para esteticamente ficar melhor e poder ser um melanoma, por exemplo, né, um câncer de pele mais agressivo e acaba complicando mais essa situação. Então é uma coisa também importante sempre passar pelo dermatologista, né, para ver os seus sinais, ver se é câncer de pele ou se não é, ver se pode tirar da forma X ou Y, né? Então, assim, complicações tem várias, mas as mais temidas acho que são essas que aí eu falo. É isso aí. E além da parte de injetáveis, a parte de laser, vocês estudam também? Falam para ele, Rafa, como é que faz na residência? Vocês estudam sobre laser, sobre se tem contato? A gente tem contato também, mas a partir do 3º ano da residência. Aí, como o laser é uma coisa que foge um pouco da nossa questão do SUS, que é onde é a nossa formação é voltada para o Sistema Único de Saúde, a gente tem contato, mas não é o nosso foco principal na residência médica. E aí, realmente, esses cursos, além da residência, também são importantes para melhor capacitação, né? Porque, como o Mari falou, essas complicações podem acontecer, mas o importante é identificar precocemente e tentar reverter ao máximo e o mais precoce possível, para que o paciente não tenha nenhuma complicação mais séria. E graças a Deus, assim, eles, né, ralam, vocês estão vendo, eles têm na residência, vão buscar atrás, porque querem ficar cada vez melhor. Na minha época não tinha nada. Tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Na minha época não tinha nada. E assim, faz muito tempo, né? Faz mais de 15 anos, faz acho que 20 anos, um pouquinho menos, talvez 17 anos, 18 anos. A gente já falava em preenchedor, em botox, já fazia laser, já fazia peeling, já fazia tudo. E eu não tive oportunidade de fazer quase nada na residência. E aí, quando eu saí, que eu fui pro consultório, os pacientes, eu quero fazer, né? E agora? E aí a gente vai correr atrás para se habilitar cada vez mais. Não é um cursinho de final de semana, é toda uma construção, né? Na residência eles têm semanalmente contato com a cosmiatria, né? Então, pelo menos um turno eles se dedicam no 3º ano para a cosmiatria.
né? Mas a gente também está sempre em constante formação, não só eles como a gente. Como a gente também. E as coisas mudam muito, né, na cosmiatria. Quando eu fiz né, a residência, a gente via de uma maneira diferente. A maneira de fazer uma toxina botulínica diferente e de preenchedor, então, era completamente diferente, né? Já não se falava tanto de bioestímulo, enquanto hoje a gente usa muito mais bioestímulo, né? Que as pessoas querem aquela coisa mais natural. Então, muda muito. Isso. Então, além da residência, que é super importante, a gente também está sempre querendo, estudando, fazendo cursos e se renovando nisso, porque é uma grande mudança. E nos últimos 10 anos a gente vê que tem um aumento muito grande no número de estudos científicos com base em relação de anatomia e até da segurança mesmo dos procedimentos que a gente faz, né? Os procedimentos, principalmente os injetáveis. E também tem essa questão também da evolução tecnológica dos produtos. Até um tempo atrás não existia o hábito de preencher com ácido hialurônico, né? Algumas pessoas mais velhas até falam, na minha época, quando eu comecei, a gente injetava PMMA, que hoje a gente sabe que é uma coisa que não deve ser injetável no nosso corpo, né? É algo que não é compatível. E a gente ainda pega os pacientes dessa época que injetavam, porque realmente não era, hoje em dia a gente sabe que não vai ser feito. Mas não vai ser feito por médico dermatologista. Por favor, gente, não mas façam tem muita PMMA. gente fazendo PMMA aí. Então a gente se posiciona realmente contra, né? Isso. E às vezes o paciente faz sem saber, porque o profissional não é correto. E aí acaba que cobra um preço mais barato pelo procedimento, e aí acaba que é injetado algo que não deve ser injetável. Entendeu? Então, assim, os procedimentos, os pacientes falam, mas tá caro. Porque o próprio produto é caro. Não é porque ninguém quer ganhar rios de dinheiro em cima de ninguém, mas o produto é caro por conta da qualidade, por conta da questão dos estudos que foram feitos nesses produtos. Então, se tiver algo muito barato, desconfie, como tudo. Não só o produto, né? Mas toda a nossa formação também, tudo que a gente passa para aprender, né? E tá lá sabendo o que tá fazendo, né? Então, também levar isso em consideração, né? É o produto junto com a experiência. Algumas coisas não vão mudar, né? A qualidade do médico não vai mudar. O produto pode ser que se aperfeiçoe, os estudos vêm, né? A tendência, né? Que a gente está vivendo essa tendência do mais natural, graças a Deus. Mas a preocupação com a formação e de estar junto com o seu paciente, eu acho que isso não vai mudar. Né, pra gente, pro médico dermatologista. Acaba na residência, né? Como vocês mesmos falaram, a gente sai e ainda continua estudando, né? Se atualizando. Então é uma coisa que é pra vida toda, né? A residência é onde tudo começa, né? Eu acho que a nossa carreira começa na residência. Então, esse estudo vai ser constante até a aposentadoria. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eles estão terminando aqui a residência, né, são super jovens ainda, mas tenham certeza da dedicação deles de buscar isso cada vez mais e que vocês vão estar com 4 médicos super bem preparados. Não, porque é novinho, terminou a residência, não, aí é que vocês se enganam. Eles estão com todo o gás, porque quando eu era bem novinha, recém-formada na residência, eu era bem mais enérgica, né, fazia muito mais coisa e a gente procura cada vez mais fazer melhor, que a gente está construindo o nosso nome agora, né? Isso. E o que é que mais encantou vocês na parte de cosmiatria? Procedimento ou tem alguma coisa que vocês... Eu acho que o retorno do paciente, sabe? Porque às vezes a gente coloca muito, né? Voltando, a gente pensa muito nas doenças, né? Que a gente estuda tudo, mas quando o paciente chega com a queixa estética, que muitas vezes a gente diz, mas é uma besteira. Quando o paciente vê o resultado e manda a mensagem no WhatsApp dizendo, doutor, eu tô me amando muito mais agora. Eu acho que isso é uma das coisas que faz o nosso olho brilhar também, sabe? Eu acho que a gente não vende procedimentos, né? Na verdade é autoestima. Né? A gente vê essa melhora da autoestima e vê como isso melhora. Né? Mentalmente, melhora, né? Confiança. E pra gente, não sei, pra vocês também deve ser, mas pra mim que eu sou médica, isso é tão satisfatório quanto você controlar uma doença, né? Que assim, mas o paciente de estética não dá esse tipo de retorno, né? Pelo contrário, né? Isso a gente é transformador de vidas mesmo, né? Às vezes a paciente, eu falo que é uma lei, que você melhora de dentro pra fora, mas você também melhora de fora pra dentro, você estando bem fora, isso, né? A gente vê às vezes como uma coisa supérflua, né? Então assim, mas quando a gente vê justamente o paciente dando o retorno, né, do que ele achou, de como melhorou a vida dele, às vezes em vários aspectos, né, a gente vê que realmente não foi uma besteira, né, ele realmente, pra ele foi importante e pra gente esse retorno também é muito gratificante. E vocês vão ver aí fora que
às vezes o paciente diz assim, será que eu não estou fazendo uma coisa supérflua por estar aqui com você fazendo isso? Né? Eu digo, supérflua só se você não fosse da raça humana, né? Se você fosse outro tipo de animal, que não valoriza esse tipo de coisa. É inerente do ser humano, né? A beleza, o autocuidado e essas outras coisas. Diz aí, Rafinha. Não, e é isso. Eu acho que você também deve ver muito isso. Às vezes o paciente chega no consultório com a queixa principal, algo de alguma doença, por exemplo, uma psoríase, por exemplo. E aí, depois que está controlado da psoríase, é que faz, doutora, agora essas ruguinhas aqui, será que a gente não consegue dar uma melhorada? Então, é até um passo a passo, né? A gente quer estar sempre melhor. Então, a gente, às vezes, tem uma doença de base, depois que controla ela, a gente quer dar outro upgrade. Então, eu acho que isso é uma tendência, como a doutora já estava falando, da nossa raça, é da gente. Então, assim, como vocês viram, né? Tudo o que o médico passa para se formar e conseguir a especialidade de dermatologia. O dermatologista, ele está apto para cuidar de tudo isso, né? De toda essa demanda. Uma demanda estética, uma demanda de cirurgia dermatológica, uma demanda de tecnologias e laser, uma demanda de cosmetria, de estética, de injetável. O médico está apto para tudo isso, o médico dermatologista. Mas existem umas subespecialidades, né? As áreas de atuação maiores são a cirurgia dermatológica e a cosmetria, que é a estética, mas a gente vai ficando mais madura, a gente vai se afeiçoando por algumas coisas que vão aparecendo no nosso caminho. Por exemplo, eu amava doença infecciosa, então minha residência toda, eu queria fazer hanseníase, eu queria fazer infecções sexualmente transmissíveis, meu mestrado é nisso, eu achei que eu ia ficar nisso. E aí você vai se afeiçoando e os caminhos vão se abrindo para outras coisas, como hoje eu adoro imunomediadas e estética, né? Então, assim, tem subespecialidades que cada um acaba gostando mais, né? Como Marcela faz os cabelos. O meu foi paixão de início, né? O teu foi conhecendo, O meu foi né? conhecendo. Foi mudando, acho que desde assim, não vou dizer desde o começo. Acho que sim, talvez desde o começo. Eu sempre gostei da parte de cabelo, né? Então, sempre gostava muito, na parte da residência, de tratar a alopecia areata, que eu não via tantas coisas, mas eu gostava muito. E quando eu tive a oportunidade de continuar no IMIP, como não tinha ninguém que fazia a parte de cabelo, eu disse, não, vou pegar essa parte que ninguém faz, vou nisso. Antes de ser moda, hein? Que eu fazia, Marcela, cabelo, que invenção é essa? Ninguém nem faz isso. E ela fazia, cabelo, tem muita coisa pra gente E fazer. lembrar que tricologista é dermatologista também, né? Isso. E nessa história, assim, a gente sempre querendo, né, fazer mais coisa, foi quando eu fiz um fellow, tive a oportunidade de ir para a Universidade de Miami e me especializei mais nessa área, né? E além disso, fiz outros cursos, né? Fiz um curso também de pós em São Paulo, só de cabelo, que eu ia um final de semana por mês para lá, para aprender. E meu mestrado também foi em cabelo. Então, assim, acho que foi paixão à primeira vista e continuei com ela. E continuo, apesar de gostar de todas as áreas, gostar da parte de cosmetria, gostar da parte de doença, realmente essa é a minha paixão. E eu me dedico muito ao estudo e acaba sendo a coisa que você acaba estudando mais, né? E vocês já pensam em alguma área específica para... Então, eu gosto já da dermatologia porque a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que a gente sai muito bem preparado da residência para ser dermatologista, mas eu acho que eu faria algumas áreas que eu acho que eu precisaria me aperfeiçoar um pouquinho mais, que às vezes falta um pouco na residência. Então, como o Rafa falou, a gente não tem tanto contato com laser, né? Com algumas outras coisas de cosmetria que o SUS não fornece. Então, acho que um fellow, uma pós-graduação em cosmetria, eu acho que é muito válida, né? Pra gente aperfeiçoar ainda mais os nossos procedimentos, refinar, aprofundar os conhecimentos de algumas coisas que a gente não teve tanto contato, né? E tem uma parte que eu também gosto muito, que é de cirurgia dermatológica. Então, acho que também vale, né, um aperfeiçoamento nessa parte, porque a gente aprende algumas cirurgias um pouco maiores, né? Algumas coisas mais específicas de retalho, enxerto, né? Para aperfeiçoar mais a técnica e garantir mais segurança, né, no procedimento e garantir um resultado melhor para o nosso paciente. Acho que são áreas que eu talvez faria aí uma pós futuramente. Rafa, não sei se você vai conseguir responder isso, viu? Porque eu sei que você ama tudo. É uma pergunta muito difícil para mim. Você pode amar tudo e fazer Não, tudo. Tem algumas coisas que eu realmente não gosto tanto, mas eu acho que é isso. Desde a época que eu estudava, né, rodava lá no Oswaldo Cruz, lá eu gostava muito da parte de oncologia cutânea e das infecto-contagiosas. Eu acho que lá é muito forte nessas duas áreas. E aí, quando eu vim pra cá, na residência, não é porque eu tô na frente delas duas, mas ano passado eu tava louco, apaixonado por cabelo. Esse ano o doutora Lígia já tá conseguindo me puxar para as imunomediadas. Então, eu fico nessa do que é que eu vou fazer. E aqui a gente também é muito forte em dermatopediatria. E aí eu fico com o meu coração meio dividido, não sei se eu vou conseguir fazer só uma pós depois,
Eu vou ter que Na fazer verdade, 5 é que todo felos. mundo aqui faz. E tá tudo interligado também. Exato. Existe muita área também, assim, na parte de cabelo, que você faz a parte de, né? Você pode fazer imunobiológico, você pode fazer... Exato. Isso. Eu ia falar isso agora. Que, enfim. E eu fico nas imunomediadas, é aquela coisa da psoríase, dos imunobiológicos e tal. E eu disse assim, não, minha gente, para um pouquinho, eu também faço estética, fica aquela coisa... Quando eu vou fazer estética, sempre tem alguma coisa, imunomediado, imunobiológico, imunologia, na estética também, para vocês verem o quão complexo é uma especialidade médica, né? E assim, e só reiterando que esses fellows são... É uma aprofundação, é um aprofundamento a mais, né? A gente já sai preparado Sim. para atender tudo isso. A gente sai preparado para atender um paciente com queixa de tricologia, sai para atender muito bem um paciente com psoríase de adenite supurativa, uma criança. Então, É um plus, tudo né? isso seria um plus, Na verdade, o médico nunca para de estudar, então ele está sempre querendo mais. Então, ele vai estar sempre se especializando, né, procurando uma área, estudando uma coisa mais específica, assim. Mas, assim, tá todo mundo já formado. Formado e pronto. Mas a gente sempre tá atrás de mais e mais para sempre estar aprendendo. Exato. Né, E assim, fazer sempre o melhor. o volume e a complexidade dos pacientes que a gente tem no hospital, né, no hospital da residência, nem se compara ao volume e à complexidade do consultório. Então eu digo que eu vou pro consultório brincar. A gente pega tanta bronca no hospital que vai pro consultório brincar. Um ou outro é que é mais complicado, mas por a gente ser referência, por ser um hospital de nível terciário, a gente tem casos muito mais complexos que a gente está lá lutando para quando chegar na ponta a gente conseguir se desempenhar melhor, né? Então, eu acho que a gente contemplou, né, o que a nossa diretora combinou com a gente, da gente conversar aqui no papo com os nossos médicos residentes que estão acabando a residência de dermatologia e prontos para atender no mercado. Vocês vão ter quem cuidar de vocês muito bem, graças a Deus. Na parte da dermatologia, a gente tá tranquilo que o futuro tá... Que vão cuidar da gente, né, amiga? Quando a gente não puder, a gente já vai estar... Eles já cuidam da gente. Já cuida. De vez em quando a gente faz uma toxinazinha com ele. A gente já tá confiante, estamos fazendo bioestimulador de preenchimento. A gente chega só com isoporzinho para eles fazerem. Já que não tem quem faça pra gente no consultório às vezes, né? Às vezes é mais fácil trazer para cá para eles fazerem. Então, agradecer a Rafa e a Mari. Vocês querem deixar algum recado? Deixam os contatos de vocês, os arrobas de vocês. Bem, gente, agradecer pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui. Agradecer pela formação, né, que vocês oferecem pra gente, que realmente é de extrema qualidade. E também tenho certeza que vamos sair profissionais, né, dermatologistas preparados, né, pra vida lá fora. E é isso, meu arroba é Mariana Restifo, né, no Instagram. E, enfim, agradecer mais uma vez, um prazer estar por aqui. Eu queria agradecer também. O meu arroba é Rafael Ximenes Dermato. E eu queria deixar só um recado de que não existe atalho, tá? A residência médica é o padrão ouro na formação do médico. Então, antes de se consultar, vá no site do CFM, veja se o médico tem o RQE, né? Veja no site da SBD também, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, para ver se o profissional ele é um médico credenciado pela sociedade. Então, não existe atalho. Essa é a formação correta para ser feita pelo profissional. E lembrar sempre que quem cuida de pele é dermatologista. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bem treinados. Bem formados esses meninos. Então, obrigada mais uma vez. Vou deixar aqui meu arroba, doutora Marcela Araújo Dermato. @Lígia Pessoa de Melo. E sigam o @DermaCast. Até a próxima, pessoal.